E aí, minha gente, falando mais sobre essa questão dos ativos do Brasil serem usados para cobrir o rombo na matriz, a gente chega aos últimos campeões nacionais que sobraram. Você que é expressional testemunha, a gente vem falando aqui que ia chegar a hora dos bancos nacionais, sobretudo do Bradesco. A gente vem falando, anotamos aí, começou na semana passada, história de que um gerente do Banco do Brasil, que a Lava Jato chegou e falou que um gerente só lavou 200 milhões de reais e tal. O Banco do Brasil não precisa, quer dizer, precisa que sofrer um ataque para cair o seu preço de mercado e ele ser absorvido pelo Bank of America de graça. Então, vai ter um ataque a Banco do Brasil e Caixa também, pegando algum podre, alguma corrupção de Lava Jato, não sei o quê, para fazer o preço cair e eles poderem entregar barato. Agora, do banco privado, né, o ataque não é só para desvalorizar, mas também para forçar o controlador a entrar na linha. Que nem a gente comentou aqui da Alstom, aquela fabricante, né, campeão nacional industrial da França, da indústria pesada, que os americanos... Blanca, vai estar! Que os americanos pegaram e prenderam o responsável por vendas na Ásia, colocaram num presídio federal de segurança máxima nos Estados Unidos, junto com mega traficantes perigosíssimos, aquelas gangues de dentro da cadeia, e ameaçando o restante da diretoria, que ou eles vendiam para a GE, ou melhor, deixavam a Alstom ser absorvida pela GE, que também estava em dificuldade, ou então o restante da direção, né, e dos acionistas poderia sofrer o mesmo destino daquele diretor, que foi usado como exemplo, né, do que poderia acontecer, e inclusive com esse ataque dos Estados Unidos, mostrando a corrupção na Alstom, a ação já desvalorizou, já caiu, então já ficou barato, já passou a ser subfaturada na absorção, mas fora isso você força o acionista a vender. Foi o que eles fizeram. É a mesma coisa que eles vão fazer com o Bradesco, né? Assim, olhando, é o que vai acontecer. Então, a gente vem atentando aqui que o problema principal é o Bradesco, que precisa ser o controle do Banco do Brasil da Caixa Econômica, que eles vendem quando querem. É só uma questão de desvalorizar o ativo antes de entregar. Agora, o Banco do Brasil, o Bradesco, eles precisam, além de desvalorizar o ativo, precisam convencer os herdeiros do Amador Aguiar a entregar. Então vai ter uma pressão de falar de corrupção e tal. Pimba, assim, na lata. Então, ontem saiu uma história, você vê, coisas que a gente sabe há muito tempo. Opa, cortou minha imagem aí, deixa eu abrir de novo, embora não esteja na minha imagem, mas deixa eu já abrir aqui para quando eu voltar, já que eu estou mais de meia hora sozinho, então preciso abrir, aguento um pouquinho, expressional, paciência. Já abri aqui o meu microfone e a minha imagem. Bom, nós estamos lá na tela, então a gente veio aí do blog do Ismael Moraes falando o seguinte, ó, publicado ontem, hein? Bancos lavaram 1,3 bilhão de propinas, diz a Lava Jato. É engraçado que a Lava Jato só tenha descoberto isso no ano 5 da operação. A operação começou em 2014. A gente sempre se perguntou, sempre falamos aqui do papel dos bancos, né? Patrícia Wauquiez, na época que eu falávamos, não existe, falávamos até dos bancos estrangeiros. É até curioso que a Lava Jato só se preocupe com os bancos brasileiros, porque se o pagamento era feito fora do Brasil, por que eles estão preocupados só com os bancos dentro? Né? Por que eles não pedem um SWIFT para mostrar o caminho internacional desse dinheiro, de que conta saiu, que conta entrou, porque a agência passou, etc. Não, está aqui muito claro, eles delimitaram. O problema são os bancos do Brasil. Né? Naquele momento não convinha, porque os bancos estavam no golpe. Né? A burguesia brasileira burra não percebeu que o principal alvo do golpe geopolítico era ela, antes de ser o trabalhador do Brasil. Era a burguesia brasileira. Até a financista, em alguma medida. Não é só industrial, não, da Odebrecht, não. Você vê que a burguesia financista brasileira também ia chegar a sua hora. E esse pessoal todo doido achou que, né, aderindo ao golpe e tal, que eles iam ser preservados. Não, não iam ser preservados. Eles querem a absorção de toda a riqueza do Brasil para cobrir o rombo na matriz. Então agora chegou a vez de Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, inclusive a operação no Brasil do Santander, que é um banco estrangeiro. A gente sabe que no Brasil a lucratividade é altíssima. O Santander, quando eu morava na Espanha, né, lá a operação na matriz era prejuízo, e acho que era 83% do lucro mundial do Santander era no Brasil, por causa da taxa de juros, né, da cobrança de tarifa e tal. Pensa na importância disso. 83, o Santander é um grupo enorme, com atuação em toda a América Latina, outros países, acho que até na África, na Europa, né, atua em outros países. 83% do lucro global naquele momento da crise, ali em 2008, tal, 2009, vinha da filial brasileira. Então eles não vão deixar para o Santander. Possivelmente é para ser absorvida. Eles estão sacrificando até os aliados da OTAN. Não pegaram a Alstom,
Estão pegando também da Europa. A Europa vai, a Europa vai cair também nessa brincadeira dos gringos para manter a sua primazia. Então, eles já botaram na mira aí Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Santander. Além do Itaú, mas o Itaú parece que um contrato de gaveta já selou a entrega para os gringos. E aí você vê aqui nos montantes levantados pela Lava Jato, você vê claramente quem é o alvo. Olha o primeiro aqui, Bradesco, né? Desse 1,5 bilhão, 1,3 bilhão, eles dizem que quase 1 bilhão, 989,6 milhões, foi do Bradesco. Você vê que o Bradesco é o banco de predileção de corruptos no Brasil. Interessante isso. Nossa, viu? O segundo colocado, com bem menos, é o Banco do Brasil, com apenas 200, que eram os 200 que tinham sido anunciados na semana passada, aí de apenas um gerente e tal. Aí depois aparece o Itaú com menos de 100, 94 milhões, Santander com 19,5, a Caixa com 4,1, dando um total de 1,3. Te avisou. O alvo é o Bradesco e está aqui de papel passado, numericamente exposto que o alvo é o Bradesco. Chegou a hora. Entendeu? Então, o duro ainda é ver que tem gente de esquerda comemorando, como se fosse uma coisa boa, falando assim, agora a gente vai à forra contra os bancos. Não, meu amiguinho, minha amiguinha de esquerda, você está pulando da frigideira para as chamas, porque vai ser desnacionalizado, os gringos, para cobrir o rombo na matriz, né? A filial vai ser sacrificada, né? Então vai ser absorvida, subfaturada. Então, muito possivelmente eles vão criar aí um ataque especulativo em cima desses bancos, falando. Lembra que quando o BTG Pactual, o Teori, deu aquela ordem maluca lá de prender o André Esteves e fazer uma batida na sede, em um dia as ações do BTG Pactual caíram 33%? Vai ser uma coisa dessa, assim, dizer que o banco está quase a ponto de ser liquidado e aí vai vir um gringo salvar. Lembra os bamerindos com a HSBC? Vai ser a mesma coisa, tá a ponto de quebrar e tal, e aí vai vir o Bank of America, o JP Morgan Chase, e vão salvar. Salvar por aquele valor, né, quase gratuito, subfaturado depois desse ataque. Então é isso aí o que está desenhado. Você aprende lições da história, o que aconteceu com a HSBC e o Bamerindos, etc. E outros tantos aí que foram absorvidos por bancos estrangeiros em outros lugares do mundo, mas também no Brasil. E aí o terrível é ver um bando de esquerdiota, né, como eu coloquei aqui, uma pessoa me alertou, né, na notícia do UOL, falando, Lava Jato liga 5 maiores bancos do país à lavagem de 1,3 bilhão. Começou, gente. Chegou a vez dos últimos campeões nacionais. E aí eu comentei falando, mais um CQD, mais um como queríamos demonstrar. O pior é ver um bando de esquerdiota achando que é um desdobramento positivo. Agora a Lava Jato foi para cima do poder real, para cima dos bancos. Nada disso, gente. Para possibilitar a desnacionalização de mais um setor, desnacionalização subfaturada, saque para fechar o rombo nas contas na matriz.